E também quero dizer que, de vez em quando, acontece com um pastor presbiteriano o que aconteceu comigo de ontem para cá. Acontece de Deus mudar algumas coisas. Desde o início da semana, tenho conversado com os pastores aqui da igreja. Fechamos um tema para essa mensagem da manhã. A da noite já estava completamente fechada, está fechada. E de manhã eu iria falar a respeito do reino de Deus e o ajuntamento de um povo só. Mas essa noite foi uma noite muito atribulada para mim, muito. E depois vocês vão conhecer o porquê, durante os meus 25 minutos restantes, que para mim é um outro grande desafio. E Deus mudou. E eu cheguei aqui de manhã e falei assim, como que eu vou falar isso para essa turma que Deus mudou? E eu falei para eles, Deus mudou. E mudou mesmo. E mudou através de um telefonema que nem esse que vocês acabaram de ouvir. É verdade, com todo carinho e brincadeira, mas foi dessa forma que Deus mudou. E a pergunta que a gente tem aqui é, principalmente por conta daqueles que foram recebidos. E eu li um capítulo de um livro essa semana, que falava exatamente a respeito do tempo nosso, da vida cristã, porque uns terminam bem e outros desistem. Por quê? Esse é o capítulo 4 do livro Firmes. E é interessante que eu comecei a ler esse capítulo e isso foi entrando, trabalhando dentro do meu coração. E a questão do ano passado, por volta de outubro, eu comecei um treinamento lá na igreja presbiteriana de Valinhos, um treinamento de liderança, de líderes de grupos pequenos. Por quê? Porque a partir de 2019 nós estaríamos iniciando na nossa igreja grupos pequenos para a questão da edificação, pastoreio mútuo e também para crescimento, porque a porta de entrada da igreja são duas, que eu entendo. Essa, através dos nossos ajuntamentos e cultos, e por que não, através dos nossos grupos pequenos. E ali nós formamos uma liderança, iniciamos em janeiro, e é interessante que passado algum tempo eu percebi que havia uma pessoa na igreja com 84 anos, chamada Dona Leonilda. E Dona Leonilda, por vezes ela me interrompia quando acabava o culto e dizia, Pastor Eduardo, eu fui omitida na distribuição dos grupos. Eu falei, como? Eu não posso participar dos grupos. E eu estou sabendo que os grupos estão sendo uma bênção na nossa igreja, e eu queria participar de um grupo. E aí eu, ao invés de com mais carinho tratar com aquela irmã, eu disse para ela assim, mas minha irmã, eu tenho falado que o conselho da igreja decidiu que nós teremos apenas esses grupos no primeiro semestre, e no segundo semestre, a partir de agosto, nós vamos ter novos grupos, e quem sabe a gente consegue atender a irmã. Ela disse, ok, então eu vou orar. E eu quero dizer para você que quando uma pessoa de idade diz que vai orar em favor de alguma coisa, você toma cuidado. Ela começou a orar, e ela puxou para si uma das líderes que nós temos do Ministério de Oração da igreja. E as duas começaram a planejar um grupo pequeno. E eu comecei a perceber que haveria alguma coisa diferente naquelas mulheres. E não demorou muito. Elas pediram um agendamento, marcaram uma reunião, e lá eu recebi as duas. Mas Dona Leonilda sempre à frente dizendo assim, pastor, nós temos planejado um grupo pequeno. Eu disse, onde? Na minha casa. Eu disse, Dona Leonilda, a casa da senhora, eu acho que ela é um pouco pequena. Ela falou, quantas pessoas o senhor quer no grupo? Eu disse, no máximo 12, 13 pessoas. Ela disse, na minha sala cabe 17. E gente, para colocar 17 pessoas lá é um pouquinho difícil. Eu falei, tudo bem, o que mais que a senhora tem a oferecer? Ela falou assim, eu tenho a oferecer um horário que seja um horário bom para pessoas da minha idade participarem. Eu falei, qual é o horário? 4:30 da tarde. Qual é o dia? Segunda-feira. Falei, segunda-feira, 4:30 da tarde? E quem vai liderar esse grupo?
E ela disse: o senhor. Dia da minha folga. Quando a senhora acha que nós vamos começar? Ela disse assim: agora, pastor, fale com aquele conselho. Eu sou uma fundadora dessa igreja, eu tenho voz aqui. Fala com os presbíteros e muda tudo isso. E eu comecei um grupo lá com ela, 17 pessoas. 17 pessoas. A idade média desse grupo, 65 anos. Logicamente, ela ainda, para chamar a minha atenção, disse: o senhor está bem perto da nossa idade já. O senhor tem mais passado do que futuro. Vai ser uma boa experiência. E de fato, tem sido uma das grandes experiências que eu tenho tido nos últimos 2 meses e meio, estar com pessoas. Mas o que de fato fez com que eu aceitasse aquele planejamento que ela fez foi quando ela disse: nós temos alguns da minha idade que precisam ser não só, pastor, acompanhados, mas precisam ser restaurados. E uma dessas pessoas, o senhor sabe muito bem quem é o senhor Teófilo. O senhor Teófilo, 85 anos, é um homem que há 2 anos e pouco atrás passou uma das maiores crises essas que nenhum de nós gostaria de passar. Ele passou junto com a sua família, e foi tão forte isso, que esse homem acabou se afastando da igreja nessa idade. Foi tão forte isso, que essa crise abalou inclusive a sua família. Foi tão forte isso, que uma das pessoas mais fortes que tinha naquela família era a sua esposa, Dona Eufélia, e a Dona Eufélia faleceu agora em dezembro último. E ele começou a participar desse grupo. E é impressionante como Deus estava fazendo uma obra na vida do seu Teófilo. Se você acreditar em mim, eu peço apenas para você ouvir o texto da palavra de Deus. São apenas 3 versículos. A não ser que você queira abrir a sua Bíblia, 2 Timóteo capítulo 4, mas se você confiar em mim, eu preciso ler, eu preciso ganhar tempo. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 a 8. A palavra de Deus diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. São as últimas palavras e os últimos momentos do apóstolo Paulo. E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. E o versículo 10: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. O apóstolo Paulo, ele começou a sua trajetória e ele terminou bem. Mas o texto diz que Demas o abandonou, e abandonou também o Evangelho. E aqui se trata do seu mestre e Demas, discípulo. Um foi até o fim, e o outro abandonou. Quando você lê a carta de Filemão, versículo 24, o texto diz que ele, Demas, era cooperador de Paulo, junto com Marcos, Aristarco e Lucas. Demas, aparentemente, era aquele jovem promissor, como muitos dos que nós vimos aqui, nessa manhã, sendo recebidos por profissão de fé, por batismo. Demas era esse sujeito.
No entanto, é triste quando nós, por experiência, vamos chegar à conclusão de que muitos vão desistir num trajeto da jornada. E a pergunta: o que nós fazemos para terminarmos bem? O que nós fazemos para terminarmos bem? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer a vocês que nós precisamos ter um tempo diário de comunhão com Deus. Se você quer terminar bem, não faça descaso desse tempo diário de comunhão com Deus. O grande perigo na vida cristã é não ter o hábito de estar em comunhão pessoal com Deus. E isso precisa ser algo diário. Por quê? Porque quando nós lemos a Bíblia, não pense você que Demas, de repente, acordou numa segunda-feira e disse: a partir de agora eu já não vou mais seguir o Evangelho, a partir de agora eu não vou ser mais cooperador de Paulo. Não! Toda vez que uma pessoa abandona, é porque isso é uma coisa que acontece aos poucos. Cada um de nós, crentes ou incrédulos, nós amamos algo. E o texto diz que Demas amou o presente século, Demas amou o mundo, e a partir do momento que ele amou o mundo, ele se afastou de Deus. Para não amarmos o mundo, nós precisamos amar a Deus. Portanto, um tempo diário de comunhão com Deus. Não amem o mundo, diz 1 João capítulo 2, versículo 15, nem o que nele há. Tome muito cuidado com o mundo. Eu estou em Valinhos. E Valinhos é uma cidade muito boa para se viver, diferente de São Paulo. São Paulo é uma Babilônia. E se nós não tomarmos cuidado com São Paulo, nós somos arrastados pelo mundo. Você e eu precisamos de um tempo diário de comunhão com Deus. Um segundo ponto que eu gostaria aqui, deixando alguns versículos que eu gostaria também de falar com vocês, é que nós, se queremos terminar bem, nós precisamos ter uma apropriação diária do Evangelho. Apropriação diária do Evangelho. E nesse sentido nós precisamos entender que vale aqui uma pergunta: o Evangelho é para aqueles que ainda não conhecem Jesus, ou o Evangelho também é para aqueles que conhecem Jesus? Pela manifestação de vocês eu já entendi que o Evangelho é para todos. O Evangelho é para todos nós, porque nós deixamos de pecar a partir do momento que nós dissemos sim para o Senhor Jesus, que nós passamos pelo batismo e pela profissão de fé. Nós deixamos de pecar? Não, nós não deixamos. Nós precisamos da misericórdia de Deus, pois ainda nós cometemos os nossos pecados. E nesse sentido, você vai encontrar, por exemplo, em Hebreus capítulo 10, quando o autor aos Hebreus diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pelo seu corpo. Nós precisamos diariamente nos apropriar do Evangelho do Senhor Jesus. E nós precisamos ir como estamos. Há muita gente aqui. Eu não sei como é que você está, mas eu entendo que sempre nós precisamos viver a sinceridade diante de Deus. E é por isso que nós cantamos nossas músicas, nossos hinos, para sempre relembrar a boa e sadia doutrina de que nós devemos ir. Eu venho como estou, diz o coro do hino 74, sinceridade. Sim, venho como estou, porque Jesus morreu por mim, eu venho como estou. Eu sei que aqui tem muitos corais. Eu acho que a gente podia até cantar junto essa parte aqui. Eu vou me atrever a fazer isso. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus
Rapaz, eu não contava com essa, não. Dia a dia. Vá conhecer o Evangelho. Isso aqui é uma igreja que prega o Evangelho. Se não pregasse o Evangelho, essa igreja não estaria como está. Se não pregasse o Evangelho, essa igreja não estaria recebendo novos membros. Mas nós não podemos descuidar do fato de que nós precisamos ter um compromisso diário com o Evangelho nas nossas vidas. Em terceiro lugar, nós precisamos ter um compromisso diário com Deus, como um sacrifício vivo. E aqui um texto que os irmãos conhecem, aqueles que têm uma maior facilidade com a palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 12, versículo 1: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Comentaristas, quando trabalham esse texto, eles vão dizer que o apóstolo Paulo, ao escrever Romanos 12, 1, ele estava falando a respeito dos holocaustos do Antigo Testamento. E nós aprendemos que todos os sacrifícios do Antigo Testamento, eles apontavam para o Senhor Jesus Cristo. Mas é interessante que existe uma singularidade no holocausto. No holocausto, todo sacrifício era consumido no altar. Todo sacrifício. Haviam alguns sacrifícios onde parte do sacrifício era consumido pelo fogo e parte o sacerdote podia levar para casa, para fazer um churrasco, alguma coisa. Mas o holocausto não. O holocausto ele teria que ser aquela expiação total do pecado e a consagração do ofertante. E Levíticos capítulo 6 vai nos ensinar que o holocausto era feito 2 vezes ao dia para que o altar não se apagasse. E nesse sentido, eu gostaria de dizer para vocês que quando nós pensamos nesse tempo diário, nós estamos pensando numa consagração total, não de algo da nossa vida, mas toda a nossa vida sendo colocada no altar do Senhor. É isso que você tem feito? Você pode dizer que toda a sua vida, tudo aquilo que você é, todos os seus bens estão dispostos no altar do nosso Deus? E em quarto lugar, se você quiser terminar bem, você vai precisar ter uma crença firme na soberania e no amor de Deus. E esse ponto talvez seja, eu diria, o mais importante de todos. Se nós não crermos na soberania de Deus, nós vamos ter problemas sérios na nossa vida. Por quê? Porque nós vivemos num mundo onde o Senhor Jesus jamais deixou de dizer que nós teríamos aflições nesse mundo. Verdade ou mentira? No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. E é interessante que nós vamos viver momentos na nossa vida onde vamos sofrer por conta de nós mesmos, por conta de nossos erros, ou vamos sofrer por conta de erros de outras pessoas. Mas aí nós precisamos sempre crer naquilo que a palavra de Deus diz. Por exemplo, Hebreus capítulo 13, versículo 5, quando o autor diz que o sumo sacerdote Jesus deixou claro que de maneira nenhuma Ele nos deixaria e nunca jamais nos abandonaria. Meus queridos, grande parte dos sofrimentos da vida são causados pela ação pecaminosa de outras pessoas. E repito, se nós não crermos na soberania de Deus que controla todas essas ações, nós seremos tentados a encher-nos de amargura. E hoje nós vivemos um momento onde percebemos essa amargura patente na vida de muitas pessoas. Pastores hoje não devem só conhecer a Bíblia, mas precisam conhecer, às vezes, o psiquê, estudar psicologia,
Haja vista a quantidade de pessoas que estão sofrendo com depressão no nosso meio, por conta de atitudes que muitas vezes as derrotam. E quando nós pensamos nessa questão da soberania de Deus, você pode pegar alguns exemplos. Por exemplo, quando José foi vendido pelos seus irmãos lá no Egito, mas lá no final da história, em Gênesis capítulo 50, versículo 20, ele vai dizer para os seus irmãos: vocês fizeram mal para mim, mas Deus tornou o mal em bem. Ou senão, você vai estar diante da história, tanto conhecido por nós, como a história de Jó, quando no primeiro capítulo você vê esse homem perdendo todas as suas coisas. Ele perde os seus bens, ele perde a sua família, ele perde a sua saúde. Mas quando ele chega no capítulo 1, versículo 21, ele diz: nu eu vim para esta terra e nu eu voltarei. E em todas as coisas ele estava dizendo: bendito seja o nome do Senhor. Foi Ele quem deu, foi Ele quem tomou. Portanto, numa situação onde nada havia que ele pudesse adorar a Deus, esse homem, ele crê na soberania de Deus e diz: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ou se você, por exemplo, chegar em Lamentações de Jeremias capítulo 3, versículos 37 e 38, e aqui tem um texto difícil, muito difícil, mas esse texto diz: quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Uau! Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? E aqui, a gente não tem tempo para trabalhar todo esse texto, mas o que nós podemos chegar à conclusão é que Deus permite que certas coisas aconteçam na nossa vida, mesmo que você não entenda. Confie na soberania dEle. Aliás, nós agradecemos a Deus pelas coisas boas e por aquelas que não são. Ou você não conhece, eu sei que você conhece o que diz 1 Tessalonicenses 5, versículo 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Agora presta atenção, quando nós damos graças por um mal que acontece, nós o damos pela fé. Não é porque você vai então dizer: Deus, eu sou agradecido pelo mal que está acontecendo. Não. Mas pela fé a gente obedece a Deus e confia nele, sabendo pela fé que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós precisamos crer na soberania de Deus, porque se nós não crermos, você não vai terminar bem. Você vai ficar no meio do caminho e vai ficar amargurado. E eu aqui quero terminar minha rápida mensagem nessa manhã. Lembram daquele grupo comandado pela dona Leonilda? Sabe quem foi participar desse grupo? O senhor Teófilo, aquele irmão com 85 para 86 anos, amargurado. E esse homem começou a participar e ele sempre sentava à minha direita. E eu falei: senhor Teófilo, por que à minha direita? Ele falou assim: porque aqui é um bom lugar, estou perto do senhor. Rapaz, você precisa ver o que Deus estava fazendo na vida desse homem, segunda após segunda, segunda após segunda, o Evangelho penetrando no coração dele novamente, ele cantando com aquele vozeirão dele novamente, ele orando novamente. Na última segunda-feira, o encontro do grupo pequeno foi na casa dele e não da dona Leonilda. E dona Leonilda disse assim: pastor, eu não gostei muito de mudar para a casa dele, não, mas vamos lá.
A mulher manda em tudo. E naquele dia, o seu Teófilo estava diferente, eufórico. Ele anda doente, um problema sério no pulmão, a respiração um pouco mais ofegante, mas ele estava firme. No dia seguinte ele liga para o tesoureiro da igreja, que é muito amigo dele, presbítero Josué, e diz assim: Josué, eu estou em paz. Tudo aquilo está passando. Eu sinto uma saudade muito grande da Eufélia, mas eu quero dizer que eu estou de volta para a igreja. E eu quero dizer também, Josué, que você é o tesoureiro e eu vou depositar amanhã a minha oferta de gratidão a Deus. Ontem à noite eu recebi um telefonema da filha, um WhatsApp, um recado: pastor, ore pelo meu pai não está bem. E às 5:08 da manhã, para a tristeza do pastor Baixa, quando disse: não me venham com velório, seu Teófilo foi chamado pelo pai. Por que uns terminam bem e outros desistem? O que eu quero dizer para você é que, por experiência de vida, eu tenho visto muita gente parando no meio do caminho. Mas eu quero dizer também que, por experiência de vida, eu tenho visto muita gente, mesmo com situações difíceis, mas elas têm caminhado até o fim. E há uma frase que não é minha, que eu preciso descobrir aonde que eu peguei essa frase, mas ela diz assim: não me impressiono mais em como as pessoas começam, mas sim em como elas terminam. É isso que me impressiona. É como as pessoas terminam. E se você quer terminar bem, não esqueça disso. Tenha um tempo diário de comunhão com Deus. Tenha a sua apropriação diária do Evangelho. Tenha um compromisso diário como um sacrifício vivo da sua vida. Entregue o seu holocausto e tenha uma crença na soberania e no amor de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.